Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Rattai, sou consultor estratégico da Simplicity. Estamos aqui em mais um webinar, nosso webinar de hoje com o tema de inovação em áreas de carreiras. Damos mais um minutinho, né, para as pessoas que ainda estão entrando. Hoje nós temos a felicidade aí de ter duas instituições de referência para falar um pouco sobre a sua experiência no trabalho em desenvolvimento profissional, desenvolvimento de alunos, colocação no mercado de trabalho. Né? Então, representando a Universidade de Fortaleza, a gente tem a professora Carol Mota e a professora Alessandra Alcântara. Sempre faço a questão de dizer para Carol que a Unifor é a primeira cliente da Simplicity no Brasil, então a gente tem uma felicidade muito grande em trazer a Unifor, né? Além de, obviamente, ser uma universidade de referência no país, mas também de referência na nossa história aqui da Simplicity, como uma das primeiras instituições a apostar nesse trabalho em conjunto e que a gente vem crescendo bastante. Temos a felicidade também de trazer aí o professor Humberto da USP e a Ana Beatriz, né, que é a líder de negócios da FEGESP, a Federação das Empresas Júnior de São Paulo, também com um case super legal sobre o seu trabalho, com foco em carreiras e empregabilidade. Mas eu já aproveito a deixa para passar a bola, então, para o professor Humberto, né, nosso professor da USP, tá com controle de apresentação. Professor Humberto, já conseguimos ver a sua tela. Fica à vontade. Boa tarde. É um prazer muito grande participar desse bate-papo. Foi muito bom ouvir a professora Alessandra e a professora Carol. Por sinal, a professora Carol, a professora Alessandra também, mas a professora Carol tem um sorriso bastante cativante. Agradecer ao Átila por todo o apoio que nos deu, né? A Gustavo pela mediação e a Ana Beatriz. Eu vou falar sobre inovação em área de carreira, mas eu vou falar de um outro ponto. Eu vou falar sobre a percepção do professor em sala de aula com um projeto inovador. Por que eu estou com esse capacete na cabeça? Porque da disciplina que eu vou falar, o primeiro dia que eu fui falar com os alunos, eu fui exatamente a disciplina Gestão da Inovação. Além dela ser a gestão da inovação, nós estamos trabalhando com uma proposta inovadora. Então, em função disso, eu fui com um capacete e o que eu estou querendo falar aqui também é sobre inovação. Mas agora, a inovação no papel do professor. Para começar, eu gostaria só de passar um pequeno clipe para a gente conversar um pouquinho, que vai nortear a conversa que nós vamos ter. Para conseguirmos resolver a equação de massa, precisamos saber identificar essas frequências A, B e C. O valor de B vai ser quanto? Menos C. E o valor de C, menos 8. Bom, parece até que nós não nos conhecíamos, a professora Alessandra e a professora Carol, é um prazer muito grande, mas parece até que nós tínhamos combinado que íamos falar e acho que não teria como ter uma ligação tão forte. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu pensei, nossa, olha eu na sala de aula lá na faculdade. Aí assisti a segunda e eu fiquei horrorizado. Falei, puxa, quantos suricatos eu criei dentro de sala de aula, como eu transformava as pessoas em suricatos. E aí eu fiquei preocupado quando eu tive essa percepção, isso tem uns 10 anos mais ou menos, eu resolvi entender o que eu poderia fazer de diferente para não transformar pessoas em suricatos. Na realidade, para não transformar pessoas ou alunos em infelizes dentro de sala de aula. E, nesse sentido, eu fui procurar tomar informações, aprender, e eu fui participar de um evento em que uma aluna foi convidada para falar em sala para os professores que estavam ali, para ensinar aos professores, e ela disse algo assim, poxa, eles ficam obrigando a gente a ficar calado, né? Se fosse 1 ou 2 alunos, tudo bem, os alunos tinham que mudar, mas, na realidade, os telefones, eles trazem coisas muito mais interessantes para nós. Quem tem que mudar é o professor, não somos nós. Então, a ideia é fazer uma migração, como falou bem
a professora Alessandra e a professora Carol, né, de um método, de um sistema que é pouco consistente com uma carreira de sucesso, com alguma coisa que pode trazer uma carreira de sucesso. Ou seja, é deixar de ter na sala o aluno presencial para ter dentro da sala o aluno envolvido. Isso aqui é uma sala de aula, eu poderia trazer outras, né? Uma sala de aula em que eu estou ministrando uma aula. Aliás, se entrar na sala de aula comigo ministrando a aula quando era presencial, tem que olhar na sala para ver onde eu me encontro. Mas esses alunos estão fazendo um trabalho, isso não é brincadeira, é um trabalho árduo, pesado, difícil, mas eles estão se divertindo também. A lógica é esta. E é o que eu vou comentar com você em um projeto que nós estamos desenvolvendo. Um conceito, né? Na realidade, assim, eu faço uma figura de imagem em relação ao que nós fazemos na universidade normalmente. Isso aqui é um canivete suíço. O canivete é o suprassumo daquilo que a gente... quem gosta de canivete, pensa em canivete. É um canivete de alta qualidade, um canivete excelente, tem várias, 1001 utilidades, se a gente pode falar isso. Quando o aluno termina o curso, nós entregamos para ele esse canivete que ele foi formando ao longo do curso. Mas, quando ele sai da porta da faculdade, nós o empurramos para dentro de uma jaula do leão com aquele canivetezinho e queremos falar, se vira, cara, agora o problema é seu. Nós não podemos continuar tendo essa concepção de formação de alunos. Nós temos que mudar esse conceito. As professoras comentaram isso já, e o Guilherme, o Gustavo também, quando ele falou em termos de conectar com a comunidade. Tem que ter essa conexão. A pandemia, ela criou uma janela de oportunidade fantástica. As professoras podem depois atestar isso. Por que criou uma janela de oportunidade? Porque os professores, a maioria dos professores, se viram obrigados a sair da zona de conforto, eu me coloco nesse meio, né? E fazer uma transformação, se repaginar, porque se não repaginar, não consegue atrair o aluno. Nós aprendemos isso, e isso vai ser o foco daqui para frente. Para ter uma carreira de sucesso, a universidade é um caminho. O que a universidade faz? Ela promove o upgrade do aluno. Mas veja bem, a gente fala no professor como agente de transformação, mas no meu entendimento, o que nós temos que fazer é transformar o aluno para que ele seja um agente de transformação. Mais importante do que apenas ter competências que a universidade normalmente oferece, é que ele se transforme num agente de transformação. Então, o aprendizado ele tem que ser significado. Não pode ser aquela coisa desconectada do mundo do aluno ou da realidade que nós vivemos, para que não enfrentemos essa situação que eu já tive nela muitas vezes. O foco tem que ser no aluno. Olha que interessante, eu fui avaliador de curso, infelizmente eu não avaliei curso lá na Unifor, mas eu estive em Fortaleza avaliando o curso. E aí uma coisa interessante é que nos projetos pedagógicos, no discurso da maioria dos cursos, tem lá o foco no cliente, empreendedorismo, há um discurso muito interessante. Aí eu perguntava, mas como vocês fazem isso? E há uma dificuldade, nós temos até agora essa dificuldade de ter foco no aluno, de ter foco no cliente, de ter foco no negócio, na produção. É isso que a gente precisa fazer. As professoras chamaram a atenção. Formar líderes. Mas para formar líderes, profissionais líderes, nós temos que ter a vivência empresarial. Como fazer essa vivência empresarial? É essa a proposta que eu estou trazendo, um pequeno amostra daquilo que nós estamos fazendo. Para ter vivência empresarial, só tem uma maneira. E eu estou falando em empresarial no sentido de trazer, de envolver o aluno com o mundo produtivo. É trazer a universidade para dentro da empresa. É botar a universidade do meu lado, na sala de aula. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho 2 disciplinas, eu vou falar de uma, mas eu tenho 2 disciplinas que eu trabalho com ela. Uma é gestão de negócio, que eu trabalho com micro e pequenas empresas, que tem um papel social, e uma outra oportunidade, se alguém tiver interesse, eu posso falar sobre ela. Mas eu vou falar
nessa disciplina chamada Projetos Especiais em Gestão da Inovação, que o primeiro dia de aula eu coloquei o capacete, porque estava falando de inovação. Mas olha que interessante. Nós trouxemos uma multinacional, uma das maiores multinacionais do mundo, para dentro da sala de aula, e eu vou explicar como é que nós estamos fazendo. Colocamos 5 monitores, 13 professores, 70 alunos. E por que fizemos com 70 alunos? Podíamos até colocar mais, mas havia uma preocupação em ter muitos alunos nesse momento inicial, e como nós estamos fazendo uma coisa totalmente diferenciada e inovadora, pelo menos nos parece, então restringimos a 70 alunos. São 3 unidades da USP, uma em Lorena, uma em São Paulo, que é a Poli, e uma em São Carlos. Todas elas focadas na engenharia. Então, nós estamos trabalhando 5 monitores, 3 professores, 70 alunos. Você imagina o que é gerenciar esse grupo? Inclusive com uma multinacional, com outro olhar, né, completamente diferente. Nós, na realidade, foi conversando ontem à noite com a Ana, a minha professora, que eu falei com ela, Ana, peraí, cara, nós estávamos aplicando, nós fizemos toda a disciplina, desenhamos essa disciplina, que já foi aplicada uma outra vez, mas não com essa configuração, utilizando Design Thinking. Então, nós estamos utilizando Design Thinking, não para os alunos fazerem, mas nós aplicamos na disciplina. Um primeiro ponto que nós trabalhamos na disciplina foi o acolhimento dos alunos. Acolher esses alunos, e para isso nós montamos o onboard. Ou seja, fazer a integração do aluno. Antes do aluno entrar em sala de aula, no sentido figurativo, né? Porque não tem sala de aula nesse período, ele participou de uma atividade porque nós vamos trabalhar com times, para que os times se conhecessem, se integrassem, para que eles entendessem o que nós estávamos querendo fazer e para que nós tivéssemos uma percepção da expectativa desses alunos. Mas como que essa disciplina aconteceu? O tempo é curto e eu vou falar de uma maneira bem rápida. Como se desenvolve essa disciplina? A empresa trouxe, ou está trazendo, 3 cases. É case para ela, para nós é problema. Por que é problema? Porque não tem uma resposta. Os alunos não têm uma resposta que é certa ou errada. É a que eles vão trazer. E nós estamos trabalhando com métodos ágeis. Então, os alunos entram num turbilhão. Isso aí está trazendo, inclusive, uma mudança cultural muito grande. Porque o cara entra na sala de aula, ele já começa tomando uma porrada, porque a empresa vem e apresenta um caso real, cara. Algo que está acontecendo, que é um problema que eles estão enfrentando. Aí o cara tem aquela visão. Na semana seguinte, ele já tem que apresentar uma proposta de solução, apresenta um pitch. Aí, entre os 13 professores, de 2 a 2, avaliam o trabalho. Olha a complexidade. Cada professor de um curso diferente, de uma escola diferente, de uma visão diferente, e aí criou o caos. Mas esse caos é construtivo, porque cada professor tem um olhar diferente. Aí, quando aconteceu a primeira vez, mas o professor falou que aquilo era legal, o outro falou que não é. Nós falamos, mas essa é a realidade do mundo, isso é assim que acontece nas empresas. Na semana seguinte, é feita essa avaliação, na semana seguinte, nós discutimos com os alunos o projeto, professores, os alunos, a P&G, discute-se todo esse projeto, e depois, na outra semana, num ritmo acelerado, e vocês precisam ver como os alunos trabalham sábado, domingo, eu fico preocupado até, mas eu também trabalho para cacete nessa história. E aí, os caras apresentam a solução. Quem avalia? A empresa. Ela vai lá e vai dizer para eles, esse projeto dá certo na empresa ou não dá? Mas aí nós falamos com eles depois. Mas não precisamos falar com a empresa. Brincadeira, né? O projeto, para essa empresa, ele não foi interessante, mas ele pode ser para outra. A gente tem que ter essa percepção. Outra coisa que eu não falei é que os alunos são acompanhados. Cada professor mentora um time e acompanha esse time. E os monitores acompanham todo mundo. Qual é o papel principal dos monitores? Os monitores são os nossos professores, para nos ensinar como é que nós conversamos com os alunos,
Como é que nós temos que falar com eles? Quais são as dificuldades que eles estão enfrentando? E, cara, o que nós temos aprendido com esses monitores, aliás, é o que eu mais aprendo é com monitor. A minha vida é aprender. A maior professora que eu tenho hoje é a Ana, mas outros monitores que trabalham comigo. São fantásticos. E eles chegam para mim e falam comigo, cara, isso não dá certo. Não faz assim, que não é assim que o aluno gosta. Ele quer de outra forma. Eu falo, beleza. Inclusive, estou tenho aprendido a falar a própria linguagem dos alunos, porque a gente tem que procurar andar no mesmo nível deles. Quem imagina se há 10 anos eu falaria um palavrão na frente do depois, quando eu estou tomando a cerveja aqui em casa, eu falo para cacete. Então, o foco é no aluno. E aí tem uma questão de choque cultural, cara. A Ana vai falar um pouco de indicadores, mas o choque cultural foi fantástico. Os caras entraram na faculdade, na disciplina, não tem como sair da mesma forma. Porque só aquele choque, aquele monte de gente, um monte de professor, aí vamos falar assim, não vou falar de mim, né, dos outros professores, só professor fera, os caras chegam, dá porrada, dá chute, dá canelada, os caras mudam, mas envolvidos e estão trabalhando para caramba. Aí nós criamos já há algum tempo, eu criei e tenho utilizado bastante, uma solução simplíssima. Criei um forms, chamei de portal, fale com o professor. Pô, o cara pode falar aqui o que ele quiser, está aberto para o cara falar. E isso é interessantíssimo. Na semana passada, um aluno pontuou para nós um pequeno problema, que pode ser só dele, porque nós temos reuniões toda semana com os professores e com os monitores, e temos conversado. E aí, os alunos vão indicando para a gente os caminhos que devem ser seguidos. Isso aqui é uma coisa tão simples, mas a gente tem que ter a coragem de ouvir os alunos. Eu estou aqui, quem quiser falar comigo, tiver interesse, se por acaso despertar algum interesse, eu estou nas redes sociais. É só colocar Humberto.Felipe que me encontra. A única rede que não vai me encontrar é no Tinder, porque o dia que eu falei com minha mulher em entrar no Tinder, ela falou comigo, ou Tinder ou eu. Não deu certo esse negócio. E eu quero apresentar para vocês a Ana Beatriz Albanesa. A Ana, ela é natural de uma cidade muito bacana. Coincidentemente, nós somos conterrâneos. A Ana é a minha professora. Eu estou aprendendo muito com ela. Então, eu passo para o Guilherme, o Gustavo, desculpe, para que ele passe aí para a Ana. Eu tentei sintetizar, né, em pouco tempo o que nós estamos fazendo nessa disciplina.